Eu quero dizer nessa noite sobre um cristão com consciência missionária. Amém? Repete comigo, diga: um cristão com consciência missionária. Mateus capítulo de número 28, é um texto que todos conhecem, já ensino muito sobre isso na mentoria. Mas eu quero discorrer em cima desse texto, para nós darmos sequência nessa pregação que já começou a partir da fala da irmã Francis Lane. Mateus capítulo 28, ela leu no Evangelho de Marcos, né? Eu vou ler no Mateus, mas é o mesmo texto, 28, 19. Quem achou diz amém? Sentado como nós estamos, diz assim a palavra do Senhor: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Na tradução da Revista Corrigida vai dizer: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está ali na Almeida Corrigida. Mas eu quero ler nessa tradução aqui, que ela diz assim, ó: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho, o quê? O quê? Ordenado. Diga comigo, ordem, não é pedido. E assim eu estarei permanentemente convosco, até o fim dos tempos. Estarei permanentemente convosco até o fim dos séculos. Amém, povo de Deus? Queridos, escuta, esse texto ele fala sobre a grande comissão. Jesus nos salvou para um propósito. E qual que é o propósito que ele nos salvou? Para que nós possamos pregar o Evangelho. Entenda, a igreja, cristãos, a igreja, ela é o corpo de Cristo reunido. O corpo de Cristo reunido representa a igreja. Nós estamos aqui reunidos, nós representamos o quê? Igreja. Eu sozinho sou igreja? Não. Tem uma teologia errada sendo pregada por aí, que eu sou igreja, eu posso ficar sozinho, eu posso orar em casa, eu posso ter minha vida com Deus, que eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você é um membro de um corpo. E é o corpo de Cristo reunido que é a igreja. Então isso é bíblico. Então, a igreja, cristãos reunidos, precisa entender uma consciência missionária. E qual consciência que nós precisamos entender? Ela parte pelo princípio, pelo pressuposto de que, se eu sou cristão, escute isso, preste atenção, se eu sou cristão, é porque eu me tornei seguidor de Cristo. Amém, povo de Deus? Se eu sou cristão, é porque eu me tornei seguidor de Cristo. Eu poderia dizer a mesma coisa: se eu sou cristão, é porque eu creio em Jesus, que Jesus é o unigênito Filho de Deus, que Ele morreu na cruz por amor a mim, e Jesus é o Salvador, e pela fé em Cristo Jesus, eu me tornei discípulo de Jesus, logo, sou cristão. Então a palavra cristão, ela significa na prática, traduzido do grego, ela significa ser um pequeno Cristo. Então olhe para essa pessoa do seu lado e diga assim, ó: você é um pequeno Cristo? Se você é um cristão. Agora, se você não é um pequeno Cristo, você vai entender no discorrer dessa mensagem que alguma decisão você precisa tomar em relação à sua fé em Jesus. Talvez você está há anos na igreja, presta atenção nisso que eu vou te falar, mas não é cristão. Está há anos na igreja, mas não é cristão. Porque ser cristão é algo diferente, que eu quero te mostrar nessa noite. Nós somos salvos por Cristo, da ira, do inferno, para a salvação, para a eternidade. Mas aqui nessa terra, se nós não somos verdadeiramente discípulos de Cristo, se nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo,
nós temos uma missão. E a missão o Senhor nos deu: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos. Então existe dois verbos aqui no imperativo, só no verso 19, ide e fazei. Eu participei de alguns minutos do final do workshop, dos jovens, né? Era dos jovens. E o pastor Adriano estava falando exatamente sobre esse texto. Sobre esses verbos, ide e fazei. E pensando nisso, o Senhor me deu essa mensagem que eu posso compartilhar com vocês hoje. Não sei se vai dar tempo de concluir, mas o ide e fazei, ela está relacionada em quem é cristão, na vida do cristão. Porque o que não é cristão, ele não tem comprometimento com a obra de Cristo. Eu vou repetir: somente os cristãos que são pequenos cristos, eles se comprometem com a obra de Cristo. Quem não é pequeno Cristo, quem não é cristão, ele não se compromete. Pastor, fazendo uma aplicação, se eu não sou cristão, eu sou o quê? Eu não sei. Você pode ser qualquer coisa, mas se você não se compromete com a obra de Cristo, talvez você precisa reconsiderar se você creu em Jesus de verdade. Quem está entendendo essa noite? É preciso reconsiderar. Por quê? Porque ser cristão não é apenas reconhecer que você é um pecador que precisa de Cristo. Ser cristão é você se tornar um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. E quem segue a Cristo pratica as mesmas obras. Diga comigo: quem é seguidor de Cristo não se compromete com a missão de Cristo, mas quem é discípulo de Cristo se torna cristão e se compromete com as mesmas obras. Então ser discípulos, irmãos, é ser cristão. Nós somos salvos por Cristo da ira, quando cremos em Jesus. Somos salvos do inferno para a salvação, a eternidade. Mas aqui na terra, se nós somos cristãos e fomos salvos, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Pregar o evangelho de Jesus, fazer a obra de Deus é a missão confiada pelo próprio Jesus. Para quem? Para quem, povo de Deus? Diga comigo: igreja. Igreja. Nós somos a igreja. Eu não sou a igreja. Sou parte do corpo de Cristo. Sozinho não sou igreja. Mas como corpo de Cristo reunido, nos tornamos a igreja de Jesus. Agora, o texto diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Eu pergunto para você: você consegue ir em todas as nações? Sim ou não? Não. Mesmo que você fosse ultra, mega, ultra power, bilionário, você não conseguiria ir em todas as nações. Existem lugares que não são nem acessíveis. Quem está entendendo? Você não consegue. A obra de Deus não se faz sozinho. Paulo foi um dos maiores pregadores do Novo Testamento, aonde doutrinou a igreja, ensinou, formou, implantou ministérios. Ele foi a lugares que Jesus não foi. Ele fez coisas que Jesus não foi. Já seus discípulos, Timóteo e dentre outros, fizeram coisas que Paulo também não fez. E quando eles fizeram essas obras, por serem pequenos cristos na terra, eles estavam dentro da missão de Jesus: ir e pregar o evangelho. Mas nós estamos vivendo um contraste. Nós estamos vivendo um tempo de oposição ao propósito de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas da terra, elas querem ter, elas querem ser, elas querem ter riquezas, elas estão buscando os prazeres dessa terra.
estão esquecendo o propósito para o qual elas foram chamadas. Eu não estou dizendo, irmãos, que ser cristão é ser miserável, você não pode viver uma vida estabilizada. Não, não é isso, não me entenda errado. O que eu estou dizendo é que nós, como cristãos, não podemos perder o propósito. Nós não podemos perder o propósito. Como cristão, nós temos um chamado. Então, no verso 19, ide e fazei, vão e façam. A IBN Apacentar, irmãos, ela não consegue fazer missões sozinha. Eu, como pastor, não consigo fazer sozinho. Tem coisas da obra missionária que nossa igreja aqui, corpo de Cristo, representado, não consegue fazer sozinho. Como, por exemplo, essa igreja não tem condições financeiras para sustentar um projeto de missões no Pantanal. Sozinho nós não temos condição. Mas nós podemos ser parceiro, juntando com outra igreja, juntando com a CBN, juntando com outros ministérios, podemos talvez sustentar um missionário fazendo a obra do Senhor em um lugar que essa igreja, alguém daqui não vai, mas um missionário de algum lugar vai. E essa igreja está cooperando, como? Abençoando, orando por ele e também ofertando na vida dele. Quem está entendendo diz amém. Então isso é obra do Senhor. Isso é viver o chamado de Deus. Ser um missionário, irmãos, não é apenas você ir para algum lugar como Paulo foi. A exemplo, nesses dias ouvimos muito sobre Paulo, implantador de igreja, missionário das nações. Mas o texto diz: vão e façam discípulos em todas as nações. Esse chamado é um chamado para a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, nós somos um corpo de Cristo reunido aqui em São José dos Quatro Marcos, mas tem vários corpos de Cristo reunidos hoje, cultuando ao Senhor em vários lugares da terra. Esse chamado é para todos nós, amém, povo de Deus? É para todos nós. Façam discípulos, preguem o evangelho, anuncie a mensagem da salvação. Como que nós podemos ir, pastor? Essa igreja tem mostrado a cada dia como ir. E como nós vamos? Nós começamos indo por aqui. Nós começamos indo aqui, na nossa África, aqui de Quatro Marcos. Nosso Moçambique, aqui de Quatro Marcos. Nossa Ásia, aqui de Quatro Marcos. Irmãos, como nós queremos ir para longe se nós não estamos cuidando dos de perto? Como nós queremos fazer missões? Eu não estou dizendo que não devemos. Eu estou dizendo que às vezes nós achamos que missões é só ir para algum lugar longe. Não. Quantos missionários Deus quer levantar aqui, quando nós desafiamos para a casa de paz? Quantos missionários Deus quer levantar aqui, quando nós desafiamos para abrir a porta da sua casa, para se tornar uma célula? Foi bem dito aqui da missionária Jussara, daqui de Quatro Marcos. Não, brincadeira, não é daqui de Quatro Marcos, mas vai ser. A missionária Jussara, ela abriu a porta da casa dela para a missão Transpantaneira. Um projeto de missões que quando as pessoas vão entrar ali em todas as outras regiões ali do Pantanal, passa praticamente na porta da casa dela. E lá ela recebe essas pessoas, turistas de todo lugar do mundo. Ela recebe lá e como missionária, ela fala de Jesus para essas pessoas. Como missionária. Você está entendendo o que é fazer a obra de Deus? O chamado, entender o chamado de Deus. Cada casa de paz, feita por alguém enviado aqui dessa igreja, é um missionário no campo, cumprindo o propósito, fazendo a obra de Deus. Sabe qual é o problema? Que quando nós cruzamos os braços, irmãos, nós estamos dizendo que outra pessoa vai. Eu estou tranquilo, porque eu já criei em Jesus, eu estou salvo da ira, do Sheol, do inferno, do Hades, do lago de fogo e enxofre. Eu já creio em Jesus, que outra pessoa pregue para as outras pessoas, porque eu já estou salvo, está tudo certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você pensa assim, você está enganado.
você está enganado. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que são os meus discípulos, eles guardam os meus mandamentos e os obedecem, os praticam. No dia que a trombeta soar, escute, você pode ter uma grande surpresa. Toma cuidado com certas convicções, porque quando nós somos pequenos cristos, nós somos, como o apóstolo Paulo diz, agora eu não vivo mais para mim, agora eu vivo para Cristo. Agora eu não sou mais eu. A fé que agora vivo, eu não vivo mais na fé do homem. Eu não vivo mais na fé de si mesmo. A fé que agora eu vivo no unigênito Filho de Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? É que quando eu sou uma pessoa que reconheceu Jesus como Senhor, eu me abro para ser transformado. Transformado. Transformado do quê, pastor? Transformado da velha vida. Transformado da velha prática, transformado da vida do homem da iniquidade, transformado da vida do homem do pecado, transformado do homem que vivia longe do caminho do Senhor, longe do propósito do Senhor. Pastor, e essa transformação ela acontece instantânea? Às vezes sim, mas às vezes não, no que diz respeito na prática da vida. Mas no coração do homem, acontece instantaneamente através do Espírito Santo. Quando o homem entrega a sua vida para o Senhor, o Espírito Santo do Senhor vem sobre ele, e acontece uma transformação imediata no seu coração, porque ele passa de condenado para livre, ele passa de alguém que iria para o inferno e agora vai para a eternidade. Ele passa agora de um morto para se tornar vivo. E agora o Espírito Santo passa a atuar dentro dele, no coração dele. Agora ele recebe a vida de Deus dentro dele. E aí agora, pastor, como que funciona? Do lado de fora, começa a resplandecer aquilo que está dentro. O apóstolo Paulo fala assim, agora pois, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. Então agora essa velha criatura morre, porque nasce espiritualmente uma nova criatura. E essa nova criatura, ela não vai ser mais conivente com as velhas práticas daquele homem, porque aquele homem morreu. Agora essa nova criatura, ela tem uma missão. E para que ele possa cumprir essa missão, o Espírito Santo está nele, transformando a vida dele diariamente. É aquela pessoa que ganhava a vida na mentira. Ela começa a entender que agora não dá mais certo mentir. Não dá mais. Eu enganava meus clientes, eu enganava os negociadores, eu fazia as coisas erradas, eu prejudicava as pessoas. Não dá mais. Por quê? Porque agora eu sou uma nova criatura. Agora o velho homem morreu, Jesus está dentro de mim através do Espírito Santo, eu me converti ao Evangelho de Jesus Cristo, Jesus está mudando a minha vida, então agora não dá mais para eu ser cristão, seguidor de Cristo e praticando as velhas práticas. Sabe o que acontece no exterior desse homem e dessa mulher, dessa pessoa? Ele começa a resplandecer agora quem está dentro, que é o Espírito Santo, através da sua conduta. A sua maneira de viver, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, se comportar, vai começando a ser modificado pelo Espírito Santo que está dentro dessa pessoa. E essa pessoa agora ela vai entendendo a sua missão. A missão, muitos se convertem, aceitam a Jesus como seu Senhor, se batizam nas águas, mas elas não querem assumir a missão. Escute, olhe para mim, por gentileza. Muitos levantam a mão no dia de um apelo. Elas dizem assim, não, eu estou entregando minha vida para Jesus, eu recebo Jesus como meu Senhor. Porque elas entendem a mensagem da salvação. Porque os meus pecados foram perdoados. E agora eu estou livre da condenação do inferno. Glória a Deus, maravilha, não entendeu nada errado não. Está certinho. Só que ela se esquece de que agora, como salva em Cristo Jesus, ela tem uma missão. Uma missão.
Muitos querem o Jesus para a salvação, mas não querem o Jesus para viver a missão. Só que eu preciso te dizer uma coisa. Lá naquele grande dia, aqueles que entendeu a sua fé para a salvação, passará por uma prova diante do Senhor, quando a trombeta soar. Porque os verdadeiramente salvos são os que abraçaram a missão. Quem está entendendo? São os que abraçaram a missão. Paulo vem dizer que a fé sem obra é morta. Ah, pastor, mas a obra salva? Não, a obra não salva, mas a obra testifica a sua fé. A obra testifica a sua fé. Então, cristãos que se diz salvos, mas de braço cruzado, não prega para ninguém, não ora por ninguém, não evangeliza ninguém, não faz uma casa de paz, não participa de uma célula, não evangeliza no trabalho, não evangeliza onde está, não faz nada na missão do Senhor. Escuta, essa mensagem precisa te chacoalhar hoje. Abra os seus olhos. Talvez a sua fé não é verdadeira. Porque aquele que está em Cristo, ele está em constante mudança. Quem está entendendo diz amém? Aquele que está em Cristo, ele está em constante mudança. Pastor, mas eu me converti agora, eu ainda não venci algumas coisas. Não tem problema, você não venceu, mas você está vencendo. Quem está entendendo diz amém? Você está vencendo, você está rompendo, você está melhorando a cada dia. Seus comportamentos estão melhorando. Por quê? Porque você está no propósito do Senhor. Você entregou a sua vida para Jesus. Você está entendendo que o Evangelho de Jesus liberta, que o Evangelho de Jesus restaura, que o Evangelho de Jesus transforma o homem. É o Evangelho, através do Espírito Santo, que tem o poder de fazer isso. Irmãos, quando nós entendemos isso, nós começamos agora a ficar insatisfeitos conosco mesmo, com os nossos pecados. Mas que isso? Eu sou crente há tanto ano e não consigo vencer o vício com jogos. Eu sou crente há tanto tempo, não consigo vencer o vício da bebida. Eu sou crente há tanto tempo, não consigo vencer tal coisa, tal pecado, tal pecado, tal pecado. Ei! Abra os seus olhos quanto à sua fé, se a sua fé é verdadeira. Porque quando nós estamos em Cristo, o pecado não é maior do que o Espírito Santo que já está em nós. Quem está entendendo diz amém. Ah, pastor, eu posso em algum momento de falha pecar? Podemos, mas nós não vivemos na prática do pecado. Estamos sujeitos a pecar, mas não vivemos no pecado. A palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando cada dia mais e mais, até se tornar um dia perfeito. Sabe o que significa? O crente está cada dia melhor. O que serve a Deus e entendeu a missão, cada dia ele está melhorando. Pergunta para a pessoa do seu lado, você está melhorando a cada dia? Se você for honesto e tiver coragem, responda por gentileza. Tem como dar só um pouquinho mais de retorno, fazendo favor, Gabriel? Irmãos, isso é muito sério. Você está melhorando a cada dia? Ah, pastor, por mim eu estou. Você acha? Vamos ser sinceros, irmão. Nós estamos aqui como irmãos no corpo de Cristo, como igreja, amém? Quantos acham que está melhorando a cada dia? Levante a mão, por gentileza. Se você estiver equivocado, não tem problema. Eu acho que eu estou melhorando a cada dia. Eu acho. Só que nós temos 2 crivos. E o Espírito Santo me deu isso aqui, na hora que eu cheguei na igreja. Nós temos 2 crivos para entender se nós estamos melhorando. O primeiro crivo é o Espírito Santo de Deus através da palavra. Nós temos uma regra de fé e prática, é a palavra. O manual do crente é a palavra. Sim ou não?
Leia a palavra e veja se sua conduta está de acordo com a palavra. Porque se a sua conduta não estiver de acordo com a palavra, você não está melhorando. Então o primeiro crivo do Espírito Santo é a palavra. Quando eu cheguei na igreja, o Anthony, eu peguei na mão dele e ele começou a falar comigo sobre o espelho. Cadê o Marcelo? Não estou vendo. Lembra, Marcelo? O Anthony começou a falar comigo sobre o espelho. Pastor, o espelho é o reflexo. Aí até o Marcelo brincou, ele tem que explicar, porque não vai entender direito o que ele está falando. Aí eu falei, não, eu estou entendendo. O espelho é o reflexo do homem, da alma do homem, ele usou essa expressão, não foi, Marcelo? O espelho é o reflexo da alma do homem. Eu falei, eu estou entendendo o que você está falando, Anthony. O espelho é o Espírito Santo consegue entender a alma, consegue ver a alma do homem. E um homem que está diante do Espírito Santo reflete o seu rosto, reflete a sua vida. Um homem, quando se vê na frente do Espírito Santo, na frente do espelho espiritual, ele vê a sua alma. Ele vê o quanto ele precisa de Deus. Ele vê o quanto ele precisa se arrepender, o quanto ele precisa de mudança. Falei lá na porta da igreja, não falei, Marcelo? Falei, é isso que Deus está falando através do que o Antônio acabou de falar. O espelho é o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que nós, através do Espírito Santo, nós refletimos a glória do Senhor. E é como um espelho. Então, irmãos, um crente, um cristão, quando ele se converte, entrega verdadeiramente a sua alma para o Senhor, ele todos os dias, é como se ele olhasse no espelho e falasse assim, ó, Edno, hoje você não vai fazer mais o que você fez ontem. Hoje você não vai mais se comportar do jeito que você comportou ontem. Aquele pecado que você cometeu ontem, a partir de hoje, acabou na sua vida. E quem está falando com você? É o Espírito Santo através do seu reflexo. É o Espírito Santo. Quando o homem tem o Espírito Santo, ele tem a consciência do Espírito Santo. Quando ele peca, o Espírito Santo fala, você pecou. Você não está vendo que eu não me agrado desse comportamento? Você não está vendo que eu não me agrado dessas atitudes? Sim ou não? Não é assim? Quem tem o temor do Senhor, quem tem o Espírito Santo? Se você fala algo que não devia falar, o Espírito Santo logo vem. Não devia. Não era para ter falado. Não era para ter agido. Sabe o que é isso? É o espelho, o Espírito Santo, o reflexo. Na hora, o Espírito Santo fala com quem tem o Espírito Santo. Agora, para quem o pecado está se tornando costumeiro, todo dia a mesma coisa. E não tem mais nada, não tem temor do Senhor, não pesa mais nada, e continua praticando, continua na mesma, e nada mais acontece. Escuta o que eu estou te dizendo, assim diz o Senhor. Presta atenção sobre a sua fé, se a sua fé é verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela vem no ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz na igreja. Então a fé verdadeira em Cristo, irmãos, muda o nosso comportamento. Dia após dia, hora após hora. Quando o Espírito Santo entra em nós, escute, presta atenção nisso. O homem, ele é transformado pela palavra de Deus. Quantos lembram de Zaqueu? Queria ver Jesus. Subiu numa árvore. Jesus diz, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém, eu decidi entrar na tua casa. A palavra do Senhor fala que Jesus entrou na casa de Zaqueu e fez morada. Como foi o estado da vida de Zaqueu depois que Jesus entrou na casa dele? Houve mudança ou não houve? Significativa. Tudo que ele fazia mudou o comportamento.
E ele começou agora a fazer diferente. Restituir a quem ele lesou, a vida dele foi transformada. Mas não é só Zaqueu. Lembra de Paulo? Quando era Saulo, ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele ficou cego por 3 dias, e depois disso, que ele teve esse encontro com Jesus, a sua vida continuou do mesmo jeito? Ou houve uma transformação? Houve transformação, sim ou não? A Bíblia diz que ele era perseguidor. Depois que ele se entregou, reconheceu Jesus como Senhor, teve um encontro com Jesus, o que aconteceu com ele? Passou a ser o quê? Perseguido. Sabe por quê? Houve uma mudança. Qual mudança que houve? A vida dele começou a ser transformada. Ele foi conivente com a morte de um missionário, um profeta chamado Estevão. No texto, quando ele vai relatar sobre isso, ele fala assim, pesa sobre os meus ombros a morte de Estevão. No momento do apedrejamento dele, eu peguei a sua capa. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu mudei, conheci Jesus, conheci o Evangelho, estou pregando o Evangelho, mas eu lembro o que eu fiz lá atrás. Mas só que, com a graça do Senhor, no verso seguinte, ele vai dizer, não tem mais nada que pese sobre os meus ombros, eu me considero inocente diante do Senhor, porque agora eu faço parte do Evangelho da anunciação de Jesus Cristo. Sabe o que significa, irmãos? A missão dele mudou. Antes ele perseguia os cristãos. Não, agora ele é um perseguidor, porque agora perseguem ele, e ele fala do Evangelho de Jesus, porque ele não abraçou apenas a salvação, ele abraçou a missão. Ide, fazei discípulos. Você está entendendo? O cristão, ele precisa entender que tem uma missão. Tem muitos cristãos que se dão por satisfeitos por dizerem ser crentes, como se Jesus devesse se dar por satisfeito por eles terem o aceitado. Escute, presta atenção, tem gente que pensa assim, Jesus, quer saber? Já está de bom tamanho eu ter aceitado o Senhor. Eu nem prestava mesmo. Para o inferno mesmo, eu sou um... Já está de bom tamanho eu ter aceitado o Senhor, já estou salvo, já está de bom tamanho. Você sabia que tem pessoas que pensam assim? Só que é um risco muito grande. É um risco muito grande pensar assim, porque você pode ter surpresa no dia da trombeta, no dia do arrebatamento. A pessoa se dá por satisfeita e diz, sou crente, como se Jesus tivesse também se dá por satisfeito por ter o aceitado. É como se estivesse fazendo um favor para Jesus. Tipo, Jesus, eu já estou salvo mesmo. Agora, se não tiver bom para o Senhor, aí o Senhor que sabe também. Já viu gente assim? Meu negócio é porque eu já entreguei a vida para Jesus. Se não tiver bom para o Senhor, está tudo certo. Deixa eu te lembrar algumas coisas. Presta atenção, eu quero concluir. Olha para mim. O perdido éramos nós. O condenado éramos nós. Quem precisava pagar o preço da dívida do pecado éramos nós. E quem precisava de salvação éramos nós. Então Deus não precisa de nós. Sou eu e você que precisamos dele. Quem está entendendo diz amém? Deus não precisa de nós. Você sabia que se você não crer em Jesus, presta atenção nisso, está tudo certo, Jesus não vai entrar em depressão por causa disso. Simplesmente ele não morreu por você. Porque o Evangelho diz assim, que Jesus morreu. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que ele morresse numa cruz por amor a todos que nele cresce. E quem crer nele tem a vida eterna. Você sabe o que significa isso?
Eu criei. Mas se Jesus não está mudando a minha vida, está tudo certo, porque eu criei. Cuidado com essa sua fé. Porque talvez essa sua fé não é verdadeira. Porque aquele que crê e é salvo, a Bíblia diz que os frutos começam a ser vistos na nossa vida. Há uma mudança genuína. Há uma transformação que vai acontecendo de dentro para fora. Nós vamos sendo transformados. A Bíblia diz de glória em glória, nós vamos sendo transformados. O nosso corpo espiritual, a vida de Deus dentro de nós, ela começa a reproduzir para o lado de fora. Nós começamos agora a praticar a vida cristã, a vida saudável no Senhor. Nós não nos comportamos mais como um perdido. Nós não nos comportamos mais como um condenado. Nós não nos comportamos mais como alguém que precisa pagar a dívida. Nós não nos comportamos mais como alguém que precisa de um Salvador. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos que agora fomos encontrados, nós reconhecemos que agora somos livres, nós reconhecemos que o preço está pago, e nós reconhecemos que temos um Salvador. Não há mais condenação. Nenhuma condenação há sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus, já passaram da morte para a vida. Está mudando, está cortando aqui? Cortando o som aqui. Ele, Jesus, foi quem se despiu da sua glória, habitou entre os homens, se fez culpado, humilhado, condenado, indigno em nosso lugar. Ele pagou a dívida do pecado, se entregou à morte, morte de cruz, por causa do seu sacrifício. Os que creram nele foram absolvidos da culpa do pecado, da morte eterna, da ira vindoura, do Hades, do Seol, do inferno. Pela fé somos transformados para o reino do Filho do seu amor, para a salvação, para a vida eterna, a saber, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. É impossível que uma pessoa que foi salva por meio de Jesus Cristo e abraçou a sua missão, fique do mesmo jeito. É impossível. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: é impossível que um cristão que creu em Jesus e abraçou a sua missão fique do mesmo jeito. É impossível. Quem está entendendo diz amém. Impossível. Ah, pastor, então se a minha vida não mudou, então não entreguei a vida para Jesus, eu sou condenado? Não é essa a questão. A questão é que Deus está te dando a oportunidade de você fazer a coisa certa do jeito certo. Deus está te dando a oportunidade de você entender o verdadeiro propósito da salvação. O verdadeiro propósito da salvação. Os salvos por Jesus Cristo pela fé foram batizados na sua morte, morrendo espiritualmente com Ele para o pecado, e que ressuscitou com Ele ao terceiro dia para a vida eterna, não podem viver, ou melhor, não tem como viver de qualquer jeito, sem se comprometer com a sua missão. Não tem como. Não é que não pode, não tem como. Se alguém tem Cristo no seu coração, ele fala de Cristo, ele pensa sobre Cristo, ele vive Cristo, ele sente o Espírito Santo, e o Espírito Santo está moldando ele, trabalhando nele diariamente. Quem está entendendo diz amém. Voltando no espelho, o Espírito Santo está em nós. Quando a gente peca, a gente olha no espelho e fala: não, o velho homem está aqui, ele precisa morrer. Esse velho homem precisa morrer. Nós sozinhos não conseguimos matar o velho homem, mas o Espírito Santo em nós, tem o poder para matar, para crucificar esse velho homem, essa velha natureza, e nos fazer viver a nova vida que Deus tem para nós. Quem está entendendo diz amém. O ID é para todos que são chamados filhos de Deus, que são salvos por Cristo Jesus. É preciso nós, como igreja, e cada um de nós como cristão, ter essa consciência de que temos essa missão enquanto estivermos aqui na terra. Como cristão, não tem como fugir da missão, irmão.
Ah, eu quero ser crente, mas eu não quero me envolver. Então você não é crente. Repita após mim, diga assim: ó, se eu sou cristão, a missão está dentro de mim. É inerente ao ser humano a missão. Está dentro dele, está inscrito. A missão faz parte da vida dele. O cristão, ele prega de todas as maneiras. E nem sempre é falando, mas com o seu testemunho de vida. Quem está entendendo diz amém? Como cristão, não tem como fugir da missão. Você pode até se abster dessa santa missão, mas saiba que está correndo um grande risco naquele grande dia ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu quero ser crente, mas eu não quero servir, não quero fazer nada, não quero, não. Deus não me chamou para ser missionário, Deus não me chamou para pregar, então Deus não te chamou. Simples assim. Quem está entendendo? Que é inerente ao homem e à mulher que é de Deus. Está em cítrico, está dentro dele. A missão de Deus. Quando ele é chamado. Quando ele é escolhido. É salvo. Ele fala do amor de Deus, mesmo quando ele não quer. Está com dor de cabeça, está doente, está no hospital. Está lá acamado. Aí quando ele olha do lado assim, parece que tem alguém pior do que ele está lá ruim, fala: ó, Deus vai te curar. Está dentro dele o Evangelho, porque o Evangelho é loucura para o homem, mas ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Quantas pessoas vão precisar passar por experiências dolorosas e traumáticas para poder entender a eficácia, a eficiência do Evangelho. Não queira com que Deus permita com que você passe por um processo doloroso para você entender que a salvação é para que você viva a fé de Jesus, não da sua maneira. Por isso que tem uma expressão que as pessoas dizem assim, ó: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. E alguns dizem, inclusive, que está escrito. Eu não sei na onde. Mas na prática, irmãos, acontece. Na prática acontece. Jesus está chamando a pessoa, Jesus está falando, Jesus está gritando no ouvido dela, mas ela, não é para mim não. Só sou crente, não tem essa missão não. É o pastor Edinho que tem que pregar aqui em Quatro Marcas, tem que rodar esse Quatro Marcas aqui pregando. Ó. É responsabilidade dele, ele que é pastor, que é chamado, que é escolhido, recebe em tempo integral para isso é função dele. Quantas pessoas já cometeram esse pecado? Quando é por falta de conhecimento, Deus perdoa. Mas quantas pessoas que têm o conhecimento e cometeram esse pecado? A missão do Senhor é para todo aquele que nele crê. É para todo salvo. Como cristão, não tem como fugir da missão. Sereis verdadeiramente meus discípulos se guardares os meus mandamentos, se fizer o que te ordeno. Vão e façam discípulo. Só faz discípulo de Jesus quem é discípulo. Repita comigo: só faz discípulo quem é discípulo. Tem muita gente por aí fazendo discípulo, mas não discípulo de Jesus, discípulo de si mesmo. Se você é um cara gente boa, você vai fazer uns caras gente boazinha igual você. Mas se você é um cara complicado, se você é uma mulher complicada, você vai formar gente complicada. Só que Jesus não nos chamou para fazer discípulos de nós mesmos. Jesus nos chamou para fazer discípulos dele. Dele. Sabe o que isso significa? Que talvez tenha área na sua vida que ainda não foi transformada, mas você está discipulando alguém. Você está ajudando alguém. E você não está usando aquela velha máxima, dizendo assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Você está dizendo, ó, eu estou em processo de transformação também, tá? Estou te discipulando, estou te ajudando, estou te mostrando o caminho, mas eu também estou sendo transformado.
Eu também estou mudando, estou melhorando a cada dia. Quem está entendendo diz amém. Eu também estou melhorando a cada dia. Nós estamos no processo ainda. É por isso que de vez em quando você encontra na igreja um ou outro irmão que ainda tropeça em algumas áreas da vida, irmão. Falha em algumas coisas. Aí às vezes a pessoa menos madura fala assim: olha lá, ó, o irmão lá. Ô irmão, olha lá o irmão lá. E peca, e fala, e fala, e fala. Escuta. Não é porque está na igreja que já está pronto. Nós estamos aqui porque nós estamos buscando a cada dia ser aperfeiçoados pelo perfeito que é o Senhor. Tem áreas na minha vida, irmão, que eu ainda estou em obra, estou vencendo. Tem área na sua vida que você ainda está vencendo. Mas não é por isso que Deus não pode te usar. Se você é salvo em Cristo Jesus, tem a missão em você. Você está melhorando a cada dia. Quem está entendendo diz amém. Você está melhorando a cada dia. Agora, ruim é quem fica olhando para o pecado do outro. Porque em vez de você melhorar, você vai regredir. Vai regredir. Deus não te chamou para olhar o pecado. Tem gente que se alimenta de pecado. Ei, se alimenta dos frutos, das bênçãos que Deus está fazendo através de alguém. Amém? Se alimente das vitórias que Deus está dando através da vida de alguém. Não fique olhando para os pecados. Tem muita gente por aí fazendo discípulos, mas de si mesmo. Porque não está fazendo discípulos de Jesus. Escuta, pais, mães, fazem filhos parecidos com eles mesmos. Se tornando pessoas com os mesmos hábitos, com a mesma personalidade, com o mesmo caráter, com os mesmos pecados. E consequentemente essas pessoas vão precisar de um Salvador. Deus não nos chamou para fazer discípulos de nós mesmos. Deus nos chamou para fazer discípulos de Jesus. Existem amigos que fazem discípulos deles mesmos. Você já viu aquela pessoa, começa a andar comigo que você vai crescer. Cola em mim que você vai brilhar. Qual que é a conduta do cara? O que essa pessoa está praticando? Aí a pessoa cola nele, cola nela, começa a praticar a mesma coisa. Mesmas coisas. É um amigo fazendo outro amigo de discípulo. Só que, qual é o modelo? O modelo é a si mesmo, não é Jesus. Sabe o que vai acontecer com esses dois? No final, se não converterem de verdade a fé em Cristo Jesus, a trombeta vai tocar. E eles correrão o risco de ouvir: não vos conheço. Porque fizeram discípulos de si mesmo, não de Jesus. Porque quem faz discípulo de Jesus, olha para si e fala: opa, esse comportamento aqui está errado. Opa, aqui não. Não, você quer ir por aí? Então você vai, eu não vou não. Você quer ir, você pode ir. A palavra do Senhor diz o contrário. Ah, mas isso aqui não dá nada não, nós podemos fazer. Faz você. Lembra que eu falei no domingo passado de que nós como cristãos precisamos entender que há limites para as coisas por causa do fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus vem dizer que tudo pode. A discussão, quem esqueceu o pão? Quem esqueceu isso? Não, esquece o pão. A questão agora é resolver a situação. Resolver o problema. Aquela pessoa que diz para você que tudo pode, ela está longe do Evangelho. Longe da missão. Longe. Amigos fazem discípulos deles mesmos porque andam com eles, convivem com eles, compactuam com o mesmo pensamento. Um vai influenciando o outro, colocando no outro muito de si mesmo e nada de Cristo. Eu quero concluir com esse testemunho. Quando eu era adolescente, tinha uma turma bem legal da igreja, uma galera topzera da igreja. Acabava os cultos, a galera reunia, vamos para a pizzaria, vamos não sei para onde, beleza. Aí um belo dia a galera resolveu: gente, é o seguinte, né, só tomar refrigerante não está legal não. Vamos tomar um vinho? Ah, não está muito legal não, é só sair lá na danceteria tal, está tendo tal coisa, o que acha?
A hora que eu percebi, eu falei, não me cabe. Aí sabe o que eles me apelidaram? De santo. É sempre assim. Fizeram uma musiquinha para mim. Santo, santo é o Senhor. Eu passei a ser ridicularizado no meio deles. Porque a conduta deles, para eles, estava correta. E o errado era quem estava ficando com a palavra. Mas o Espírito Santo, aquele que está em Cristo, testificam das coisas de Cristo. O Espírito Santo falou comigo, essa companhia não é para você não. Eu tomei a decisão, falei, galera, vocês querem ir? Tchau. Para mim não dá. Eu sou de Deus e eu quero continuar sendo de Deus. Resumo, toda aquela galera desviou, se afastou do Evangelho. Eu não desviei, mas também não fiquei feliz. Orei por eles, chorei por eles, clamei ao Senhor por eles, para que eles voltassem para o caminho. Mas como tudo começou? Isso aqui pode, isso aqui não tem nada a ver. É só um vinho. É só uma bebidinha social. É só uma amizadezinha, uma pescariazinha. É só uma galerazinha informal. Pastor, mas eu estou no mundo. A Bíblia diz que nós estamos no mundo e nós precisamos conviver com as pessoas do mundo. Sim, mas nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos diferentes, amém, povo de Deus? Algo diferente há em nós, que é a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós estamos no meio deles, não são eles que nos influenciam, somos nós que os influenciamos, somos nós que falamos do seu amor. Agora você sabe o que é o pior, para concluir? É que tem alguns que são crentes, ou se dizem crente, mas eles mesmos dizem, não tem nada a ver, está tudo certo. O que pode é não exagerar. Já ouviu essa? O negócio é não exagerar. O negócio é ir com calma, muita calma nessa hora. O negócio é ter moderação. É isso que todo viciado dizia. É isso, vai no centro de recuperação conversar com as pessoas que estão lá se recuperando. Pergunta para elas como começou. Elas vão sempre dizer a mesma coisa. Era a amizade. Era o primeiro copo. Era o primeiro trago. Foi as primeiras quedas. Foi as primeiras apostas. Pergunta para as pessoas que já faliram, que já quebraram. Como é que aconteceu? Foi a primeira aposta. Foi a primeira coisinha que eu fiz. Mas eu não estou aqui para poder relacionar pecados. Eu estou aqui para te trazer um entendimento da sua missão. Como salvos em Cristo Jesus, nós temos uma missão. E quem está em Cristo, ele não crê apenas que é salvo para viver a sua vida longe do inferno, mas ele entende que ele tem um chamado de Deus nessa terra. Te convido a se colocar em pé em nome de Jesus. Nós somos chamados para ser discípulos de Cristo. Precisamos influenciar e colocar mais de Cristo nas pessoas e menos de nós. Diga comigo nessa noite, eu fui chamado para colocar mais de Cristo nas pessoas e menos de mim. Tem gente que coloca mais dele, faz do jeito que eu estou fazendo, faz assim, é assim que eu penso. Ei, não é assim que eu penso, não é assim que eu faço. A Bíblia diz, Jesus diz, quem está entendendo? Assim diz o Senhor. Precisamos influenciar e colocar mais de Cristo nas pessoas. Se somos discípulos de Jesus, no nosso falar, no nosso agir, sempre irá preencher mais de Jesus nas pessoas, porque estamos recebendo, estamos sendo abastecidos por Ele. Então iremos transferir o Evangelho, a graça, a salvação, o amor, o perdão, o batismo, a obediência, a palavra. Isso é ser discípulo de Cristo. Isso é ser discípulo de Cristo. A nossa missão é falar do seu amor. Como é que vai sua vida de testemunho como cristão? A maior evidência de um salvo
E verdadeiramente discípulo de Jesus é a sua vida de testemunho para os não cristãos. Testemunho para os não cristãos. A maior e melhor mensagem que temos como cristão, seguidores de Jesus, é a nossa vida de testemunho. É como as pessoas que não conhecem Jesus nos vê. Como que elas pensam acerca de Jesus através do nosso comportamento. Eu encerro com essa frase. Nunca se esqueça que há alguém aprendendo a seguir Jesus, observando você. Nunca se esqueça, presta atenção, nunca se esqueça. Sempre há alguém aprendendo a seguir Jesus, olhando para você. Se elas não veem Jesus no seu comportamento, elas não quererem Jesus. A Bíblia diz que o sangue dessa pessoa, nós vamos prestar conta diante do Senhor. Você está entendendo a gravidade disso? Se um pequenino cair da fé, ou alguém rejeitar Jesus, por causa do meu comportamento, da minha vida, o sangue daquela pessoa, o Senhor vai cobrar das nossas mãos. Por isso, para o cristão, a vida de testemunho é fundamental. É a sua maior pregação. Quem está entendendo diz amém. A minha e a sua vida de testemunho é a nossa maior pregação, é a nossa maior mensagem. Não adianta eu pregar e não viver. Como também não adianta eu não pregar. Porque alguns vão dizer assim, eu não prego. Eu também não falo nada. Mas está dando um mau testemunho do mesmo jeito. Nós pregamos de todas as maneiras, presta atenção, todas as maneiras nós estamos pregando. Seja da maneira positiva ou da maneira errada, mas que estamos pregando. Dando bom testemunho ou dando mau testemunho, mas estamos pregando. Porque sempre tem alguém olhando para nós. Na sua casa, tem seus filhos olhando para você. Lá na rua, as pessoas estão olhando para você. Que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam Jesus. Amém, povo de Deus? Estenda as suas mãos para o alto, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença. Queremos te glorificar. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu. Eu te agradeço, Senhor, porque o evangelho do Senhor é a salvação para todo aquele que crê. Nós não estamos aqui brincando de ser crente, nós não estamos aqui brincando de ser igreja. Nós estamos pregando a tua palavra. Nós estamos pregando o teu evangelho. Um Jesus que cura, um Jesus que salva, um Jesus que liberta, um Jesus que restaura. Olha para os nossos corações nessa noite, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e livra-nos, Pai. Dá-nos a graça do teu Espírito Santo. Nos ajude a melhorar. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer a obra em nós. Que com o reflexo no espelho, o Senhor possa nos mostrar as áreas de vulnerabilidade. As áreas que precisam